Boa noite. Tudo bem? Hã? Olha, eu sou quase tentado a dizer que está bom de chuva, né? Eu não sei se a gente pode discutir muito com os planos do Senhor assim, né? Mas tanta chuva, né? E alguém me falou hoje que parece que dezembro vai ser todo assim. Alguém viu alguma coisa da meteorologia? É isso mesmo? É? Vai nessa direção aí, Eliseu? Vai, Marli. Natal, Ano Novo. Então, a ceia vai ser sopa, né? Vai estar tudo ensopado. Gente, que bom nos encontrarmos aqui, que bom você estar aqui hoje. Que privilégio podemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Isso é sempre tão bom, faz bem para a gente, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Você que acompanha a gente pela internet, tudo bem? Não deu coragem para sair por causa da chuva, foi? Deus te abençoe, que prazer podemos estar juntos. Você que está aqui perto, você que está lá longe, gente que está fora do país aí, mas que o Senhor acompanhe sua vida e seu coração. Eu quero lembrar para vocês de que sexta-feira agora nós vamos ter uma cerimônia de ordenação aqui na igreja. Aliás, esse final de semana vai ser um final de semana intenso assim. Então, na sexta-feira à noite teremos uma ordenação, e dentre os pastores que serão ordenados, o pastor Vitor BJ, nosso pastor jovem, será ordenado aqui. Então, vamos lembrar o pessoalzinho aí, mandar mensagem para a turma, fazer um bom movimento, para termos um bom grupo aqui, prestigiando a ordenação do pastor Vitor, sexta-feira à noite, tá bom? E no sábado de manhã, vamos ter outro programa muito intenso aqui, que é quando nós vamos parar um pouquinho para agradecer a Deus as bênçãos que Deus nos deu e derramou sobre nós durante esse ano de 2015. E estamos chegando no final do ano agora, já é dezembro, e daqui para frente a gente já tá começando a tirar o pé do acelerador, né? Está começando a cortar as calças para transformar tudo em bermuda, querendo parar um pouco aí. Mas antes de nós pararmos, nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Deus é muito bom, Deus cuida de nós. Então vamos ter um sábado, um programa intenso no sábado de manhã, com Santa Ceia, com gratidão a Deus. Os norte-americanos separam a quarta quinta-feira do mês de novembro para o maior feriado do calendário norte-americano, que é o Dia de Ação de Graças, é o Thanksgiving. E aqui no Brasil nós não temos esse dia, essa data no calendário, mas aqui na igreja a gente sempre tira no mês de dezembro uma data para agradecer ao Senhor, e vamos fazer isso no sábado, tá bom? E a nossa série aqui vai até quarta-feira da semana que vem. Então, hoje ainda estamos trabalhando, vamos falar sobre a volta de Cristo, e na quarta-feira, na semana que vem, então vem o último tema da nossa sériezinha sobre doutrinas, que é quando vamos conversar sobre o santuário, tá bom? Então eu espero que você me acompanhe, e peço que vocês continuem orando pela gente aí. Juvenil, precisa de ajuda aí para distribuir as folhas? Tem mais gente? Você pode soltar as folhinhas aí, por favor? Enquanto você recebe a folha, eu vou pedir para você colocar no telão para mim o primeiro slide ali. E eu quero ler com vocês essa declaração que faz parte das crenças fundamentais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Igreja Adventista, ela tem, se eu não me engano, acho que são 6 ou 7 doutrinas básicas, e essas doutrinas subdividem em crenças. São 28 crenças fundamentais que formam a teologia e a base daquilo que os adventistas creem. Todas elas estão 100% fundamentadas na Bíblia. A gente começou com esse tema. A Bíblia é a única e exclusiva regra de fé. É só nela que nós confiamos, e é nela que nós confiamos totalmente.
É nela que nós pautamos tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós vivemos. É a única regra de fé que nós temos, e todos os princípios são baseados na Bíblia, na palavra de Deus. E a crença fundamental número 24, não está na sua folha, está no material que você vai receber na saída, tá bom? Diz assim, olha: a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados, e juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu. Mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia, bem como a condição atual do mundo, indica que a vinda de Cristo é iminente. O tempo exato deste acontecimento não foi revelado e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Crença fundamental número 24 da igreja, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. Você que está acompanhando pela internet, esse material deve estar já disponível para você, para download, tanto essa folhinha simples aqui, que você pode imprimir para ir acompanhando durante o culto aí, quanto esse outro material que é bem completo, e nele está todo o conteúdo, todo o material em que nós vamos trabalhar. Eu procurei tomar o cuidado de deixar isso tudo por escrito. Aliás, deixa eu fazer um outro pedido de desculpas para vocês. Eu sei que essa série não a apresentação dos temas, elas não estão assim numa linguagem muito popular. Pelo contrário, alguns desses materiais, eles são muito densos, é muito conteúdo. E por que eu estou tendo, assim, eu procurei preparar esse material para a igreja? Porque nós precisamos ter uma base muito sólida daquilo que a gente crê. A gente acha que está tudo bem, mas quando eu paro para avaliar, quando vem os problemas, eu percebo que não está tudo bem. A gente aceita as coisas porque os pais e as pessoas vão dizendo para a gente que é assim. E a gente vai vivendo isso, mas não tem raiz, não tem muito fundamento. Aí, resultado, qualquer batalha, qualquer probleminha da vida, a gente tomba muito fácil. Eu tenho apelidado carinhosamente essa geração de cristãos de geração flamboyant. Você sabe, já viu uma árvore de flamboyant? Vocês já ouviram falar em flamboyant? Flamboyant é uma árvore e que a copa dela é tão larga que ela quase que, se tivesse plantado aqui no meio, ela quase que preencheria toda a nave da igreja aqui. Uma árvore. É imensa, é enorme, é linda. É linda. Só que as raízes dela são superficiais, são aéreas. Resultado, é uma árvore grande, é uma árvore frondosa, é uma árvore que dá sombra maravilhosa, as flores dela são lindas, são flores laranja, são flores grandes assim, mas ninguém que tem uma árvore dessa perto de casa. Porque qualquer vento um pouco mais forte, a árvore tomba inteirinha. E nós temos uma geração de pessoas que conhecem a Deus dessa maneira. A vida, o comportamento, até é legal. A gente olha, a gente que não tem problema, não questiona nada, não discute, não pergunta, não dá problema, não dá trabalho. Só que nós nunca convivemos com um índice tão alto de apostasia assim. Nunca tivemos tantas pessoas abandonando a Deus e a igreja como nós temos no presente hoje. Há quase 6 anos, aliás, há mais de 6 anos, a igreja vem batizando mais de 1 milhão de pessoas no mundo a cada ano. Amém? Só que ao longo desses mais de 6 anos, a quantidade real do crescimento da igreja foi de 1,5 milhão. Como é que em 6 anos eu batizo 1 milhão de pessoas por ano e no final de tudo isso, o número que aumentou de membros no mundo todo deu 1,5 milhão, não chegou a 2 milhões. É porque, de fato, tem vindo muita gente, mas também tem saído muita gente. E porque não tem essa base. Então, o que eu estou procurando fazer, o que eu
me propus a fazer, e orei a Deus e pedi a orientação de Deus sobre esses dias que a gente está trabalhando, é dar um pouco mais de base para isso daqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê na volta de Cristo, sim ou não? Tem certeza? Pensa melhor antes de você responder. Você crê na volta de Cristo? A maneira como você vive é compatível com a sua resposta? A volta de Jesus é de longe, mas de longe, o evento mais espetacular que a gente consegue imaginar para a nossa vida inteira. É o mais espetacular, é o mais fantástico, é o mais esperado de todos os eventos. E de fato, nós pregamos e nós falamos que sim, o que nós queremos é que Cristo volte logo. Mas os planos que nós fazemos na vida, a maneira como nós lidamos, como nós trabalhamos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como direcionamos a nossa vida cristã, não é como se Cristo estivesse para voltar à terra. E isso me lembra como viviam os judeus quando Cristo veio à terra. Quando Cristo veio à terra, os judeus viviam como se o Messias não viesse mais. E isso é curioso, sabe por quê? Porque geração após geração, cada judeu esperava ver o Messias nos seus dias. E tem mais. A Bíblia, as profecias indicavam que o Messias ia nascer entre os judeus. Isso quer dizer que cada judeu que nascia, os pais questionavam se aquele não era o Messias. Cada mulher que engravidava, eles questionavam se o bebê que ela esperava não seria o Messias. E com tanto preparo, com tanto planejamento, com tanta expectativa sobre isso, quando o Messias veio, eles não estavam preparados para receber o Messias. Aliás, a Bíblia fala sobre 2 Messias. Vocês têm caneta aí? Receberam caneta para preencher? Alguém precisa de caneta? Todo mundo tem? Então está aí, ó. A Bíblia fala sobre 2 Messias. De fato, nós não temos 2 Messias. Nós temos apenas um Messias. Mas quando a Bíblia aborda o assunto do Messias, a Bíblia menciona 2 fases do Messias. Primeiro era necessário que viesse o Messias. Olha a colinha lá para você. Ó. Primeiro era necessário que viesse o Messias sofredor. Por que deveria vir o Messias sofredor? Porque ele iria revelar o caráter de Deus. Ele precisava provar que era possível ao homem criado, não a mim e a você, a Adão, resistir ao pecado. E finalmente o Messias sofredor também seria aquele que morreria pela humanidade. Então, quais são os 3 objetivos da primeira vinda de Cristo? Quais são os 3 objetivos da primeira vinda de Cristo? A gente acha que Cristo veio para morrer por nós. Se Cristo viesse só para morrer por nós, ele podia ter vindo de manhã, morrido à tarde, ressuscitado à noite, e a missão dele estava cumprida, sim ou não? Mas além de morrer por nós, ele também precisava revelar o caráter de Deus. A linguagem usada na Bíblia, até os dias de Cristo, é uma linguagem que ao longo dos milênios, ela foi se distanciando da realidade da maneira como as pessoas viviam.
Então criou a ideia, quando eu olho para o Antigo Testamento, se eu faço uma leitura superficial, eu tenho a imagem de um Deus cruel, de um Deus tirano, de um Deus vingativo, de um Deus que qualquer coisa que eu faço, pá, manda matar. Isso não é a imagem de Deus. Nunca foi. Essa era a linguagem que Deus usava para as pessoas daquela época. Naquela época, essa era a maneira que eles conseguiam entender as coisas. Então Cristo veio para revelar o caráter de Deus. Ele também veio para mostrar que Adão e Eva poderiam ter resistido ao pecado. Porque são algumas das acusações que Satanás lançava sobre Deus. Que Deus cria leis impossíveis de serem cumpridas. Por isso Cristo foi tentado em tudo e sem pecado. Os judeus não rejeitaram, assim, não aceitaram Jesus, não porque eles não amassem a Cristo, não porque eles não quisessem o Messias, mas havia um problema. As pessoas não estavam preparadas para receber o Messias sofredor. Quando eu olho para a Bíblia, o próprio livro de Isaías tem profecias que falam da primeira vinda de Cristo, falam do Messias sofredor, mas tem profecias que falam da segunda vinda de Cristo, quando o leão e o cordeiro pastarão juntos. E o que foi acontecendo ao longo do tempo é que o povo de Deus foi deixando de estudar a Bíblia. Será que isso diz alguma coisa assim, no período que a gente vive? Os que deveriam ser os maiores conhecedores da palavra de Deus foram deixando de estudar a palavra. E eles começaram a se basear não naquilo que eles estudavam e chegavam à conclusão, mas eles se baseavam apenas naquilo que era apresentado para eles, aquilo que era pregado. E quando as pessoas assumem um momento de pregação, não é muito fácil falar dos problemas da vida. É muito gostoso eu chegar aqui para você e falar assim: filho, pela graça de Deus nós somos salvos em Jesus Cristo, amém? Amém. E Deus tem poder para vencer os exércitos que se levantam contra nós. Essas coisas são fáceis de pregar. Mas o apóstolo Paulo diz que depois que ele aceitou o chamado de Deus, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, ele sofreu açoites, ele viveu problemas. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas aí quando a gente vai apresentar as batalhas da vida, as pessoas não se sentem muito à vontade. E de vez em quando, alguns temas que eu tenho apresentado do púlpito, quando chega lá na saída, alguém chega para mim e diz assim: pastor, o senhor não devia falar sobre essas coisas. E esses são temas que são impopulares. As pessoas querem ser paparicadas. As pessoas querem ter o seu ego acariciado. E por causa disso, os líderes religiosos não falavam muito do Messias sofredor. Eles sabiam que antes que viesse o Messias triunfante, primeiro deveria vir o Messias sofredor. Primeiro, Cristo viria como um homem de dor, desprezado, rejeitado. Isaías 53. E quando ele viesse pela primeira vez como Messias sofredor, ele estaria instalando as bases para construir uma nova fase, para que então ele pudesse preparar as pessoas. E só então ele poderia voltar. Cumprir a segunda fase, vir pela segunda vez. E então, agora sim, virá o rei em glória e majestade. Virá para estabelecer um reino que jamais vai desaparecer. Mas os líderes pulavam a primeira parte, até porque o povo de Israel vivia fazendo bobagem.
vivia se afastando de Deus. E porque se afastava de Deus, caía cativeiro na mão de um monte de gente. Quantas e quantas vezes a gente lê na história de Israel, eles abandonaram a Deus, perderam a proteção de Deus e caíram na mão dos midianitas, caíram na mão dos babilônios, caíram na mão dos amorreus, tudo que era povo vinha para cima deles. E como o povo já estava sofrendo, tentando consolar o coração das pessoas, os líderes religiosos não falavam do Messias sofredor. Eles pulavam aquelas mensagens e só davam destaque para o Messias triunfante. E quando Cristo veio, então, como Messias sofredor, as pessoas não estavam preparadas para recebê-lo. Porque aquele não era o Messias que eles queriam. Ou seja, não era o esperado Messias triunfante. Mas, passada a ressurreição de Cristo, ele apareceu várias vezes, falando sobre as profecias, explicando como as coisas seriam, dizendo que a fase do Messias sofredor já havia passado. E, finalmente, ele se despediu dos discípulos, fazendo duas promessas. Quais são as duas promessas que Cristo fez ao se despedir dos discípulos? A primeira delas, em João 15, verso 26, eu vou, mas eu envio a vocês quem? Enviaria o Espírito Santo ou o Consolador. Espírito Santo. E a segunda promessa que ele fez, João 14, verso 3, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, agora quando eu olho para a Bíblia, eu não tenho mais nenhuma profecia que indica para o Messias sofredor. Aquela fase do que ia acontecer, de um Jesus que nasceria entre os homens, de um Messias que ia caminhar entre a humanidade, que ia experimentar a dor e as tentações e as provações que eu e você experimentamos, tudo aquilo já passou. Todas as profecias que sobram agora, elas apontam não mais para a vinda do Messias, mas para a volta dele, o retorno de Cristo. Por isso, eu e você precisamos conhecer e saber como ele virá. Sabe por quê? Para que nós não sejamos enganados mais uma vez. Os judeus foram enganados e continuam aguardando o Messias até hoje, porque eles não entenderam como viria o Messias. E nós não podemos correr o risco de também nos enganarmos, como aconteceu com eles. Então a Bíblia dá algumas características sobre como Cristo virá. Primeira característica, e tiramos isso lá de Atos 1:11. Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi recebido ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, a volta de Cristo será um retorno literal e pessoal. A volta de Cristo será um evento literal e pessoal. Segunda característica. Mateus capítulo 24, verso 27. Jesus avisou aos seus discípulos contra o risco deles imaginarem que haveria um retorno secreto. E Jesus comparou a sua volta com a luminosidade e a visibilidade de um relâmpago.
Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, a segunda característica é que a volta de Cristo será um retorno visível. A terceira característica, 1 Tessalonicenses 4, verso 6, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, vai haver um grande barulho, ela será audível. Depois, Mateus capítulo 16, verso 27, diz que ao Cristo voltar, ele vem como um conquistador, com poder, na glória de seu Pai e com seus anjos. Apocalipse 19 fala de um esplendor sobrenatural do Cristo glorificado. Ou seja, será um retorno glorioso. Jesus virá em glória e majestade. Será glorioso. E por fim, a Bíblia diz que os crentes em Cristo, tendo almejado e aguardado por tanto tempo o retorno do Senhor, saberão quando isso vai se aproximar, quando isso vai acontecer. Mas em relação aos habitantes da terra, em relação às outras pessoas que não estudam a Bíblia, que não leem as profecias, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andam dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Ou seja, o retorno de Cristo será súbito, repentino e inesperado. Então assim, pensa comigo só. Vamos dar uma recapitulada. Coloca de novo lá para mim, por favor. Então, o retorno de Cristo será literal e pessoal, ou seja, não é representativo, ninguém vem em nome de Cristo, é Ele pessoalmente que vai vir. A Bíblia chega a falar que vai haver um silêncio no céu, o céu vai estar vazio, porque Ele vem e vem acompanhado de todos os seus anjos. Então será literal e pessoal. Outra coisa, é visível. Esse visível não é televisão, não é por internet, não é por WhatsApp. Olha, você viu quem chegou? Não é fotinha compartilhada ali, tá? É visível. Todo olho o verá. Todo olho. Alguém hoje, na hora do almoço, alguém me encontrou e disse assim: pastor, eu já sei como todo olho vai ver Jesus. E aí as pessoas começam a tentar achar explicações de como é que todo mundo vai ver a Cristo. E ele disse assim: não, eu já sei, porque a Bíblia diz que ele vai reunir os santos dele. Então primeiro vão vir os anjos para reunir os santos, e aí depois ele chega para todo mundo ver, porque está todo mundo junto ali. A Bíblia não fala isso. A Bíblia apenas diz que todo olho vai ver. Ora, ele é onipresente, só ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só ele é capaz de estar entrando aqui e em todas as igrejas ao mesmo tempo, e todo mundo está convivendo pessoalmente com ele. Isso é onipotência, é visível. Também é audível, ele vem em glória, o som de trombetas, o barulho dos anjos, ou seja, não é uma coisa por baixo do pano. Ele é glorioso, ele vem acompanhado, ele vem como rei para assumir o trono universal. E por fim, ele será repentino, inesperado. Por quê? Porque as pessoas vivem como se Deus não existisse. Quando eu olho para isso daqui, agora eu olho para a humanidade. E quando eu olho para a humanidade, obrigado se quiser tirar ali. Obrigado, viu, filho? Então, quando eu olho para a humanidade, eu vejo basicamente dois grupos de pessoas na ocasião da volta de Cristo. O primeiro grupo de pessoas são os filhos do Senhor.
aqueles que aguardam a volta de Jesus. E o segundo grupo de pessoas são as pessoas que não querem saber de Deus. Os que não estudam a palavra de Deus, que não buscam a Deus e que vão se acomodando com as coisas deste século. Uma vida secular, né? As coisas deste século. Vamos dar uma olhadinha o que a volta de Cristo representa para os filhos do Senhor. 1 Coríntios diz assim: ao soar a trombeta, que anuncia o retorno de Jesus, os justos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Não é isso que diz a Bíblia? E eles já ressuscitarão incorruptíveis e imortais. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição. A primeira coisa que vai acontecer quando Cristo voltar é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, para nós que aguardamos a volta de Cristo, a morte não é o fim. É um momento, é um estágio. No fundo, é o justo repouso, é o justo descanso dos filhos de Deus que aguardam justamente a sua volta. Em seguida, a Bíblia diz que depois que os mortos ressuscitarem, então Paulo diz assim: então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A segunda coisa que vai acontecer é a transformação dos que estiverem vivos. Por quê? Porque aqueles que estão mortos já vão ressuscitar transformados. Mas nós que somos vivos, então seremos revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade. Seremos transformados. E agora sim, todos juntos, encontraremos com Cristo aonde? Nos ares. Não é isso que diz a Bíblia? Ou seja, não há nenhum lugar da Bíblia que mencione Cristo caminhando sobre a terra, curando doentes, fazendo milagres, atendendo pessoas. Cristo não vem mais para habitar na terra. Agora não. Isso vai voltar a acontecer depois lá na frente. Mas agora ele vem apenas para buscar os seus filhos. É um delivery. Tem alguém que busca filho na escola na hora do almoço? Como é que você busca o seu filho na escola? Você chega lá, procura um lugar para estacionar o carro, estaciona o carro, aí chega lá na escola, começa a andar pela escola, vai na sala do diretor. Como vai, diretor? Tudo bem? Eu estou aqui sem fazer nada, sozinho aqui, estou esperando meu filho vir embora. Aí você passa pela orientadora. Tudo bem, orientadora, você não me chamou, mas eu estou sem fazer nada, eu vim aqui andar um pouquinho. É assim que a gente faz para buscar filho na escola, na hora do almoço? Você passa com o carro ali, o sujeito berra no microfone. Vem o moleque ali, você abre a porta, ele entra dentro do carro e tchau. Porque ali não é o lugar que eu preciso estar. Embora a escola seja muito útil para os filhos da gente, mas no dia a dia da vida da gente, a escola não é o lugar que a gente precisa estar. Então a gente passa ali, pega o filho e vai embora. É exatamente assim que Cristo vai fazer. Não é assim que a gente vê a Bíblia descrevendo? Ele vai passar por aqui, manda os anjos é que vão chegar, é que vão pegar os filhos de Deus, os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados, ele ajunta toda essa multidão e tchau. Entra na embarcação. E tem as músicas que falam dos navios e dos trens que estão indo para o céu, né? E que eu não quero ficar do lado de fora. Mas é exatamente assim que vai acontecer com os filhos de Deus. O outro grupo de pessoas são aqueles que não se interessam por Deus. Se para os filhos de Deus a volta de Cristo é
alegria, libertação. Para as pessoas que hoje rejeitam a Deus, eles terão um momento de angústia. E essa é a palavra que está faltando aí. Para aqueles que rejeitaram a salvação, esse será um tempo de angústia. Eles resistiram ao amor de Cristo. Eles resistiram aos convites do Senhor. Eles se deixaram enfeitiçar pelas ilusões enganadoras. E quando vier aquele a quem eles rejeitaram, eles saberão que chegou a hora da própria destruição. Não há nenhum espírito de vingança no Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus precisa libertar os seus filhos de todo o universo, da maldade do pecado. E o único jeito de fazer isso é destruir a fonte do pecado. Por isso Deus lida esse assunto com muito cuidado. Porque até nisso nós precisamos entender o amor de Deus. Tanto em relação aos filhos dele, que são salvos, inclusive em relação aos que não serão salvos e a maneira como Deus pretende liquidar esse assunto da maneira mais rápida possível, porque Deus não tem interesse que eles sofram. Já vão sofrer sozinhos. O grande sofrimento ali não é a dor provocada pelo final da existência deles. O grande sofrimento ali é a dor provocada pela separação de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação. A gente não sabe o que é isso. E quando eles experimentarem isso, então eles vão entender isso. O que nós não podemos, queridos amigos, é sermos pegos de surpresa. Por isso, Deus nos deixou sinais. E eu preciso abrir um parênteses aqui e falar para você um pouco sobre esses sinais. Deus deixou uma porção de sinais para nos mostrar quando estas coisas aconteceriam. Esses sinais nunca tiveram o objetivo de provocar angústia, desespero e especialmente nos colocar em polvorosa de vida. Esses sinais servem única e exclusivamente para guiar e orientar o povo de Deus. A melhor definição que eu encontrei sobre esses sinais é que eles são como placas na beira da estrada. Você está viajando para um lugar que você não conhece. Aí começa a bater a dúvida, será que eu estou na estrada certa? Então tem uma placa mostrando o seu destino. E você tem certeza que está na estrada certa e continua em frente. Nós estamos na contramão do mundo. Estamos ou não estamos na contramão do mundo? Imagina, as pessoas olham para nós, quarta-feira, de chuva, você está aqui na igreja fazendo o quê? A menina que perde o namorado porque não quis transar com ele. Mais absurdo ainda, o menino perder a namorada. Perdeu o emprego porque não abre mão de se orientar e seguir as orientações de Deus. Filho, nós estamos completamente na contramão do mundo. E então a gente está andando sozinho. Olha quantas pessoas estão aqui hoje. E aí você vê as casas de show lotadas. Você vê o estádio de futebol abarrotado de gente. Ai, como eu tenho inveja da religião deles. Eles são fiéis. Pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar nevando. Eles estão lá. O estádio está lotado. Você vê as pessoas se dando bem na vida. Você que foi honesto perde o emprego. O outro que foi um pilantra, safado, miserável, sem vergonha, é promovido. Aí você começa a pensar assim, será de fato que eu estou certo? Aí um sinal é cumprido. É uma placa dizendo, filho, é isso aqui.
segue nesse caminho, segue nessa direção. E a gente está vendo aquele monte, aquela multidão de gente na contramão. E Deus foi colocando placas e sinais para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Esses sinais foram deixados por Deus em alguns aspectos do mundo. No mundo natural, põe aqui para mim, por favor. No mundo natural, no mundo religioso e também sinais no mundo político, sinais entre as nações. Então vamos dar uma olhadinha, só dar uma passada aqui em cada um desses aspectos aqui. Então, primeira coisa, lá em cima da sua folha, do outro lado, sinais no mundo natural. Quais são os sinais no mundo natural? Lucas capítulo 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua. E aí? No sol, na lua e nas estrelas. As estrelas, a lua não dará, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Então, vamos aos sinais aqui. Primeiro sinal, terremotos. Nós nunca vivemos um momento com tantos terremotos quanto a gente vive hoje. O Brasil, que sempre foi um lugar tranquilo, hoje se fala em algumas dezenas de tremores registrados no Brasil todos os dias. São mais de 2.000 terremotos, tremores e abalos no mundo a cada dia. A gente só ouve falar dos grandes terremotos. A gente só ouve falar daqueles que provocaram grande destruição. Mas a terra nunca tremeu tanto quanto a terra treme hoje. Mas em cumprimento a essa profecia, nós cremos que o maior de todos os terremotos conhecidos aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Ele ficou conhecido como o terremoto de Lisboa. E os efeitos dele foram observados em toda a Europa, na África e na América. Esse terremoto cobriu uma área de mais de 46 milhões de quilômetros quadrados. Eu queria que você lembrasse de um detalhe. Nós estamos falando de dados de uma época em que não haviam sismógrafos e equipamentos tão modernos para se medir quanto se tem hoje. Ou seja, o alcance dele é o que teve o maior alcance até hoje. Esse terremoto foi tão grande, esse terremoto foi tão marcante. Imagina, um terremoto que alcançou 3 continentes. E o que aconteceu foi que, a partir deste terremoto, em 1755, as pessoas entenderam que a história estava mudando. E foi a partir dele, mais do que o terremoto físico em si, o evento físico. Por que nós aceitamos esse terremoto? Porque foi a partir dele que as pessoas descobriram que precisavam estudar as profecias. Entendeu isso aqui? Tá? Foi a partir desse terremoto que as pessoas disseram assim, mas espera um pouquinho, a Bíblia fala sobre terremotos. E agora vem um terremoto desse tamanho, nunca se teve registro de um terremoto desse tamanho. Então as pessoas entenderam que alguma coisa nova estava acontecendo e começaram a estudar as profecias. O segundo sinal que a Bíblia menciona é no sol e as estrelas. O sol e as estrelas. 25 anos mais tarde, logo depois daquele terremoto, aconteceu o próximo sinal mencionado na profecia, que foi o escurecimento do sol e da lua. E isso foi no dia 19 de maio de 1780.
Falando sobre isso, o presidente da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, disse o seguinte: o dia 19 de maio foi memorável. Candeeiros foram acesos. Obrigado. Candeeiros foram acesos em muitas casas. Os pássaros silenciaram e desapareceram. As galinhas se retiraram para os puleiros. A opinião geral prevalecente era de que o dia do juízo havia chegado. Então, amigos, o que foi que aconteceu nesse dia? Simplesmente o sol escureceu. Não foi eclipse, não há nenhum registro de um evento sobrenatural, não há nada que explique o que foi que aconteceu, apenas o sol escureceu. E às 9 horas da noite, quando a lua apareceu, ela se ergueu naquela escuridão, e a aparência dela era como sangue. As pessoas entenderam, houve uma comoção no mundo cristão da época, entendendo de que a profecia estava se cumprindo. Mas logo em seguida, em 1833, houve a queda das estrelas. E é outro sinal para você preencher aí. A queda das estrelas. 13 de novembro de 1833, o mais extraordinário espetáculo de estrelas cadentes de que há registro. Estima-se que uma pessoa sozinha, ela poderia contar cerca de 60 mil meteoros caindo por hora. Nunca se viu tantos meteoros, tantas estrelas caindo com tanta intensidade e muito menos por tanto tempo. Esse fenômeno ele foi visto desde o Canadá até o México e do meio do Atlântico até o Pacífico. E alguém chegou a dizer assim, olha, dificilmente se poderia perceber no céu um espaço que não estivesse instantaneamente ocupado por essas estrelas cadentes. Tampouco se poderia observar entre elas qualquer diferença particular no tocante à aparência, embora por vezes elas se projetassem em grupos, trazendo à memória a figueira que lança de si os seus frutos quando sacudidas por um forte vento. Então, amigos, o que é que nós temos aqui? Nós temos esses sinais que se cumpriram, não só a grandiosidade, a amplitude desses eventos. E por que nós marcamos essas datas? Primeiro, porque esses são os eventos mais marcantes dentro da sua área. O terremoto mais marcante de toda a história, o escurecimento do sol sem registro, o aparecimento da lua vermelha como sangue logo em seguida e pouco tempo depois a queda das estrelas. Ou seja, todos eles aconteceram numa sequência de tempo que definiu uma coisa. A partir desse momento, iniciou o período que a Bíblia chama de tempo do fim. Ou últimos dias. Quantos dias duram os últimos dias? Já parou para pensar nisso? Quanto tempo dura? Quantos dias tem últimos dias? Mas se eu tomar a profecia, a visão profética de cada dia um ano, então eu vou entender últimos dias como sendo os últimos anos. E a maior evidência de que nós temos, de que esse período, essas profecias, esses eventos marcam a entrada dos últimos dias, do final dos tempos, do tempo do fim, é de que o livro de Daniel passou a ser estudado e, mais importante, passou a ser compreendido e pregado. E quando Daniel escreveu esse livro, centenas e centenas, séculos e séculos antes de tudo isso acontecer, quando ele terminou de escrever o livro, Deus disse assim para ele: sela esse livro. Muita gente vai estudar esse livro, mas ele está selado até quando? O tempo do fim. Então, se a partir aqui de 1790, 1820, o livro de Daniel foi compreendido, é porque, de fato, a partir dali nós já estamos vivendo no período que a Bíblia chama de tempo do fim ou dos últimos dias. A Bíblia também mostra sinais no mundo religioso.
O que é que nós enxergamos no mundo religioso? Um grande despertamento religioso. Vi outro anjo no céu voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, povo, língua, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Um despertamento religioso. O segundo evento é a pregação do evangelho. Jesus disse lá em Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações. Ou seja, há um despertamento religioso, há uma intensa pregação do evangelho. Nunca se traduziu tantas Bíblias como se traduziu a partir desses últimos 200 anos, 150 anos aqui. Nunca se pregou tanto evangelho, e a despeito de tudo isso, aí vem o terceiro sinal, um declínio religioso. Se prega muito a Bíblia, se fala muito da Bíblia de Deus, mas apesar de tudo isso, há um declínio religioso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Também haveria o ressurgimento da fera de Apocalipse 13. O ressurgimento da fera de Apocalipse 13. Aquela fera que havia sido ferida de morte, ela ressurgiria com grande poder. Fazendo sinais e prodígios de mentira. E a Bíblia diz mais, toda a terra se maravilhou, seguindo este animal, seguindo esta besta. E por fim, a Bíblia fala sobre o declínio da liberdade religiosa. Este poder religioso, essa fera, se uniria ao poder político para definir leis que tirariam a liberdade dos filhos de serem fiéis a Deus, serem leais a Deus. A Bíblia diz que haverá uma pressão para que a pessoa se adapte a essas imposições, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, sinais no mundo religioso, um grande despertamento religioso, seguido da pregação do evangelho intensa. Mas apesar das pessoas despertarem para a necessidade de Deus, apesar do evangelho ser pregado como nunca, haveria um declínio religioso muito grande, muita gente se afastando de Deus. Esse poder religioso mundial, ele seria levantado, ele seria curado da ferida, o final dos 1260 anos. E então esse poder religioso se une ao poder político para começar a tirar a liberdade dos filhos de Deus para adorá-lo e conhecê-lo. A Bíblia também fala sobre os sinais entre as nações. Sinais entre as nações. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Quais são os sinais que a Bíblia menciona no mundo religioso? Primeiro sinal, guerras. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Embora as guerras sempre tenham desgraçado a humanidade, nunca antes na história elas foram tão globais e tão destrutivas. Só as duas grandes guerras mundiais que aconteceram no início do século passado, só duas guerras foram capazes de matar muito mais pessoas do que
todas as outras guerras de toda a história da humanidade somadas. O mundo nunca conviveu com tantos conflitos regionais, com tantas guerras. E o mais interessante, cada vez que se fala em paz, cada vez que você vê as coisas melhorando, caminhando para acordos e para paz, de repente estouram as guerras. A segunda coisa que a Bíblia fala são os desastres naturais. E nos dá a entender, parece que os desastres sofreram um acentuado aumento nos últimos anos. O planeta não suporta mais a humanidade. E os problemas naturais, essas grandes catástrofes, elas vão se sobrepondo uma à outra. E por fim, a Bíblia também fala sobre fome. A história registra que já existiu fome no passado. Mas a fome nunca havia se manifestado na escala presenciada como nós vemos hoje. Nunca houve no mundo milhões de pessoas sofrendo tanto de inanição quanto de subnutrição. E quando a gente olha essa escalada desses problemas sociais, a primeira coisa que a gente entende: esse mundo, o planeta Terra, não tem muito mais o que oferecer para os seus filhos. As pessoas se concentram em grandes metrópoles. Nós vivemos numa metrópole. A sociedade caminha para essas grandes concentrações. E quanto mais as pessoas se concentram em metrópoles, mais frágil se torna a vida humana. Porque qualquer problema pequeno afeta um número infinito de pessoas. Como é que você consegue imaginar uma metrópole como São Paulo, com 20 milhões de pessoas sem água na torneira? Como é que você consegue imaginar metrópoles que se movimentam na velocidade em que nós nos movimentamos, sem combustível nos poços? Qualquer coisinha vira uma catástrofe muito grande. E a gente começa a enxergar nestas coisas o cumprimento de todas as profecias. E por fim, o último detalhe da profecia. Se conhecemos quando, se conhecemos como, se conhecemos os sinais que nos mostram a proximidade, agora falta saber exatamente o dia e a hora. Certo? Quando Cristo virá. E foi exatamente para nos poupar do sofrimento que Cristo declarou que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Ninguém sabe, senão o Pai. Mateus 24, verso 36. Sabemos que Cristo está voltando. Sabemos que a nossa redenção se aproxima. Mas não sabemos o dia e nem a hora. É o momento da nossa libertação. Por isso, com brados de alegria, devemos dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem? A quem? Aguardávamos, esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e alegraremos. Eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, a quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Sabe por que Deus não tem nenhum interesse que a gente saiba quando é que Ele vai voltar? Por uma razão muito simples. Deus não quer nenhum movimento desesperado de grande comoção entre seus filhos.
O que Deus espera que eu e você façamos para nos preparar para a volta de Cristo é caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. Não mais do que isso. E se eu souber que Ele vai voltar daqui 100 anos, eu vou relaxar minha vida espiritual. E se eu souber que Ele vai voltar daqui 3 anos, eu vou dizer, bom, eu tenho 1 ano para fazer um monte de bobagem e 2 anos para me arrepender disso depois. A gente não sabe lidar com o futuro. Nós somos imaturos, nós somos ingênuos. A gente se desespera. A gente morre antes da doença. De medo da doença. E isso é literal. Há uns 8 anos atrás, eu li uma matéria numa revista científica dizendo que um grupo de pesquisadores conseguiu criar um aparelhinho para ser carregado no pulso que conseguia prever ataques cardíacos. Ele se alimenta de dados do organismo: pulso, temperatura, sudorese, e ele cruza esses dados, e cruzando dados, ele consegue detectar com até de 1 hora a 1h30 de antecedência um ataque cardíaco. Porque o que a medicina entendeu? A maioria das pessoas que sofrem um ataque cardíaco não morre exatamente por causa do ataque, morre porque não recebeu socorro a tempo. Então, se eu tenho um aparelho que me avisa 1 hora antes, dá tempo de eu procurar ajuda, dá tempo de eu chegar no hospital. E sabe o que é mais incrível nesse aparelho? Ele funciona. E funciona bem. Agora vem a parte mais curiosa da história. Ele não foi aprovado para ser fabricado. Porque quando eles entraram na fase de testes em humanos, eles perceberam que as pessoas são tão ansiosas que quando o aparelhinho começava a avisar a possibilidade de um ataque cardíaco, em 60, 90 minutos, a pessoa ficava tão desesperada que ele tinha um ataque cardíaco na hora e morria. Você percebe porque hoje nós vemos pessoas tão desesperadas em tentar antecipar o tempo de angústia? Você percebe porque nós vemos pessoas tão desesperadas em tentar provocar essas grandes comoções na igreja? Só há uma coisa que Deus nos pede: que caminhemos com Ele todos os dias. Que demos prioridade à vida espiritual. O reino de Deus em primeiro lugar. E então as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus olha para mim, Deus olha para você com amor, com paixão. A visão de Deus é de que Ele não vê a hora de ter os seus filhos reunidos. A gente entende melhor isso quando está longe das pessoas que ama. E vocês vêm acompanhando a minha saga, a minha jornada de morar em Curitiba, nessa cidade espetacular e chuvosa. Né, Gerson? O Gerson falava assim: não se iluda. Não se iluda, Curitiba não é assim. Mas a gente está aqui num lugar espetacular desse com a minha filha lá na Bahia. Mas a minha filha vem para passar o fim de ano em casa. E eu querendo que minha filha viesse logo, ela disse: pai, eu não tenho como sair daqui antes do dia 20. E eu fui desesperado e só consegui passagem para ela para o dia 22 de dezembro. Uma eternidade para quando a gente está longe dos filhos. Mas ontem eu recebi uma notícia espetacular. Minha filha me ligou e disse: pai, consegui antecipar as coisas da faculdade, os compromissos, consegui adiantar tudo. Se você conseguir, eu posso ir antes. E ontem eu remarquei a passagem da minha filha para o dia 15 de dezembro. Pensa num homem feliz.
Pensa no homem que ficava olhando na tela do computador e dizendo assim, ela vem uma semana antes. Você consegue imaginar a expectativa de Deus olhando para mim e para você? Olhando para aquelas mansões vazias na casa do meu pai? Filho, ele está dizendo, eu fiz para você. E eu olho para todas essas mansões vazias. Isso me dá angústia, isso me dá desespero. Você não imagina a ansiedade que eu tenho de poder buscar logo vocês. Mas independente de quando Cristo virá a esse mundo, eu também não sei quando é que Ele vai voltar para mim ou para você. Por isso, todos os dias da minha vida, eu e você, precisamos viver como se Cristo voltasse hoje. Nada diferente disso. Se há alguma coisa que você precisa fazer para se preparar para a volta de Cristo, faça isso hoje. Hoje. Porque hoje pode ser a última oportunidade. E se Ele te der um amanhã, sabe o que você faz? Se prepara de novo. Vivendo cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Abraçando, nos relacionando, nos envolvendo com esse Pai que nos ama tanto assim. Até o dia em que Ele virá nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos. E então desfrutaremos da eternidade ao lado do Senhor. Isso é bom, Alexandre? Filho, isso é maravilhoso. Lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. Ninguém vai estar doente, ninguém vai morrer, nós não vamos nos separar das pessoas que amamos. Porque todas essas coisas são passadas. Não há um lugar onde meu Deus esteja que eu não queira estar. Não há um dia da minha vida que eu não clame pela sua volta. É fácil imaginar que Cristo venha logo quando eu acabo de perder alguém que eu amo. Mas depois a gente vai se acomodando. Não podemos nos acomodar com as coisas deste século. Não podemos nos acomodar com as luzes e o brilho deste mundo. O Senhor virá e virá para buscar os seus filhos. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a mim, a cada um de nós. Que Deus abençoe a você que está acompanhando de casa. E que a volta de Cristo seja o evento mais esperado do dia, a cada dia da nossa vida. Que o Senhor nos conduza. Ao sair, por favor, deixe a caneta lá com a equipe e pegue esse conteúdo grosso aqui, olha, que tem todo esse material para você estudar, para você revisar, para você pesquisar, para você questionar e juntos crescermos no Senhor. Vamos orar ao Senhor? Nós vamos orar e o louvor vai cantar e eu estarei lá na porta para nos despedirmos. A caneta deixa lá na saída, por favor. Querido Deus, obrigado por esse encontro gostoso em que tivemos aqui na igreja. É tão gostoso quando a gente está estudando a Tua Palavra, é tão gostoso quando a gente para meditar nos Teus planos para a nossa vida. É tão gostoso quando a gente começa a enxergar o tamanho do Teu amor, o alcance da Tua graça maravilhosa. Os planos de vida, de salvação, de transformação que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, eu sei que na correria da vida a gente acaba esquecendo destas coisas. Mas a Tua volta a esta terra é o evento mais esperado, mais magnífico, mais glorioso. É a razão pela qual nós vivemos. Meu Deus, que hoje, aqui, agora, nesse momento, todos nós aqui tenhamos a certeza de estarmos plenamente preparados para a Tua volta, Senhor. Como nós queríamos que o Senhor voltasse hoje. Mas se não pode ser hoje, se a gente tem que esperar até amanhã, que amanhã nós possamos viver mais uma experiência ao Teu lado.
E cada dia que o Senhor nos der nessa terra, que nós possamos viver, proclamar o Evangelho e comungar contigo e nos preparar espiritualmente, como de fato se esse fosse o último dia da nossa vida. Toma cada um de nós nos teus braços de amor, Senhor. Leva-nos em segurança para casa, cuida de cada um dos teus filhos. E que nós sejamos agentes teus, levando essa mensagem de vida e de salvação aos filhos que ainda não te conhecem. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.